Bom dia, meus amigos. Vamos começar então mais uma aula hoje, ainda nos antidepressivos, uma classe de fármacos que eu faço questão de explicar para vocês, todos os pertencentes, porque a gente percebe que eles são muito utilizados e às vezes utilizados de forma irracional. Hoje a gente continua com os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase. Então, nós já vimos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e vimos os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, de forma geral, esses fármacos, eles, ao entrarem no sistema nervoso central, eles tentam aumentar a concentração de neurotransmissores nas sinapses. Lá naquela primeira aula de neurotransmissão, a gente viu que nos neurônios, no terminal axônico dos neurônios pré-sinápticos, ocorre a liberação desses neurotransmissores, né? Então, esse é um terminal axônico de um neurônio pré-sináptico. Nesses terminais, existem vesículas que acumulam os neurotransmissores. Então, tem vesículas com serotonina, tem vesículas com GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, tem vesículas com noradrenalina, etc. né? E aí, diante de uma excitação desse neurônio pré-sináptico, ocorre a fusão dessas vesículas com a membrana plasmática do neurônio e, posteriormente, a liberação desses neurotransmissores. É o acoplamento excitação-secreção. Então, ocorreu uma excitação desse neurônio e a secreção desses neurotransmissores, que são compostos químicos. Depois dessa excitação, esses neurotransmissores vão influenciar os receptores pós-sinápticos. Quem são os receptores pós-sinápticos? Eles estão presentes nas membranas dos neurônios pós-sinápticos. Tá? Nesse momento aqui, ocorre a sensibilização desses receptores pós-sinápticos. Os receptores dos neurotransmissores excitatórios estão acoplados, geralmente, a canais de sódio ou cálcio. Então, quando os receptores pós-sinápticos, as proteínas que estão aqui presentes, são excitadas, abrem canais de sódio, por exemplo. O sódio entra na membrana do neurônio pós-sináptico. Se o sódio entra, é porque aqui fora estava com sódio. Então estava positivo aqui fora, né? Se o sódio entrou, o que acontece é uma mudança no potencial. Então, se aqui fora estava positivo com o sódio, ele entra, isso significa que aqui dentro vai ficar positivo e aqui fora vai ficar negativo. Simples, né? Se tinha um efeito positivo ali, há uma concentração de sódio aqui no exterior da membrana e o sódio entra no neurônio, isso indica que as cargas vão mudar. Essa DDP, essa mudança de potencial, né, a partir da entrada desses íons sódio ou íons cálcio, é que se torna posteriormente um impulso elétrico que vai caminhar pelo neurônio e excitar o próximo neurônio pós-sináptico lá na frente, tá? Então a coisa segue. Então, esses antidepressivos funcionam dessa maneira. Aqui eu tenho mais um terminal axônico desse neurônio pós-sináptico.
Então, o impulso elétrico vem aqui, vai caminhando, e aqui ele promove a liberação de outros neurotransmissores, a fusão dessas vesículas com outros neurotransmissores, e a excitação ocorre novamente, e assim por diante. Então, tudo que esses fármacos antidepressivos que nós estudamos aqui, ansiolíticos, faz é aumentar a concentração de neurotransmissores nas sinapses. A primeira classe que nós vimos aqui, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibe quem? Inibe uma proteína que está aqui na membrana do neurônio pré-sináptico, que captura a serotonina e joga ela dentro do neurônio pré-sináptico novamente. Essa proteína reduz a concentração de serotonina aqui na sinapse, porque ela não captura e joga para o interior desse neurônio de novo. Então, quando eu inibo esses recaptadores, aumenta a concentração de serotonina na sinapse. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a mesma coisa. Os antidepressivos tricíclicos, que nós veremos hoje, a mesma coisa. E os inibidores da monoaminoxidase? Existem também enzimas presentes aqui nas sinapses que quebram a serotonina, degradam a serotonina. Tá? Os inibidores da monoaminoxidase vêm cá e inibem essa enzima que degrada a serotonina. Então, tudo gira em torno de aumentar a quantidade de neurotransmissores. A monoaminoxidase é uma enzima que degrada não só a serotonina, como também a noradrenalina. Então, ao inibir a enzima responsável por degradar os neurotransmissores, a quantidade deles aumenta na sinapse. Então, não só a serotonina que eu fiz em vermelho, mas também, por exemplo, em roxo aqui a noradrenalina vai aumentar sua concentração na sinapse. Tá? E isso faz com que ocorra uma maior excitação desses receptores pós-sinápticos, os receptores dos neurotransmissores, mais impulsos elétricos sendo transmitidos para os neurônios pós-sinápticos. Um aumento na excitação. O nosso compreendimento sobre o cérebro, suas funções e a atuação desses neurotransmissores não é muito grande. Então, o que esses fármacos fazem? Eles simplesmente atuam no que já existe, na neurotransmissão. Então, naturalmente, a neurotransmissão já ocorre. A questão é que pode ser que em pessoas que estejam passando por depressão, ansiedade, etc., existam concentrações menores de neurotransmissores. E esse é o ponto de partida da utilização desses fármacos, aumentar a concentração de neurotransmissores. Por quê? Isso aumenta a entrada de sódio ou cálcio, despolariza a membrana do neurônio pós-sináptico, e aí nós temos mais impulsos elétricos sendo transmitidos no sistema nervoso central como um todo. Porque isso não acontece num neurônio só. Esse neurônio pós-sináptico aqui vai influenciar outros neurônios, etc, etc, por aí vai. Ok? Então, nessa classe de fármacos, o que a gente tenta fazer é potencializar a neurotransmissão. É interessante que você memorize isso, porque mais para frente nós veremos outros fármacos que também atuam no sistema nervoso central, que têm o intuito de potencializar a inibição da neurotransmissão. Então é desligar o sistema nervoso central. Por exemplo, os benzodiazepínicos, que nós veremos, são também ansiolíticos, né? Eles potencializam a neurotransmissão GABAérgica. Só que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, quando o benzodiazepínico está atuando aqui, aumenta a sua sensibilidade, aumenta a sensibilidade do GABA ao seu receptor pós-sináptico, é para desligar o cérebro. É por isso que os benzodiazepínicos são também hipnóticos, induzem o sono, porque desliga
o sistema nervoso central. Já a fluoxetina, por exemplo, que é um inibidor da recaptação de serotonina, é meio imprevisível, mas geralmente ela provoca uma ativação do sistema nervoso central. O paciente que sofre esse tipo de efeito, ele precisa tomar a fluoxetina de manhã, porque se ele tomar a fluoxetina antes de dormir, ele não consegue dormir devido a essa ativação do sistema nervoso central. Tá? E outra, isso é que torna esses fármacos tão perigosos, porque vejam o nosso nível de atuação. É simplesmente aumentar a concentração de neurotransmissores. Como esses neurotransmissores influenciarão o cérebro, é bem difícil de dizer. A psicologia que estuda esses fatores, né, não traz uma segurança completa para a utilização desses fármacos, tanto que esses fármacos são todos controlados, tá? Então não é para abusar do uso desses medicamentos, porque eles trazem consigo sintomas imprevisíveis. Existem pacientes que começam a tomar esses fármacos e adquirem ideação suicida, por exemplo, justamente porque não dá para prever o que acontece a nível do sistema nervoso central, apesar da gente dominar o mecanismo e saber como é que funciona, tá? Então é por isso que esses fármacos são controlados. Os antidepressivos tricíclicos são muito prescritos. A amitriptilina, por exemplo, é um fármaco que, quando a gente está na dispensação nas farmácias, a gente tem, sei lá, 80, 90 caixas, 30 caixas de 3, 4 laboratórios diferentes, fora os referência, tá? Então, 3, 4 laboratórios genéricos com umas 40 caixas cada um. Das 120 caixas de amitriptilina para você dispensar em uma semana, por exemplo. E umas 20 caixas dos amitriptilinas de referência, né? Amitril, etc. Porque as pessoas usam muito os antidepressivos tricíclicos. Também existe nessa classe outros medicamentos, e aí a gente fala o nome só para a gente se acostumar um pouco: amoxapina, clomipramina, desipramina, doxepina, imipramina, maprotilina, nortriptilina, protriptilina, trimipramina. Então dá para perceber essa terminação em ina, né? É a comum de todos eles. E os inibidores da monoaminoxidase, feneuzina, isocarboxazida, selegilina e tranilcipromina. Os inibidores da monoaminoxidase, per si, já não têm uma terminação comum. Vejam por que eles são chamados de tricíclicos. Existem 3 ciclos de carbonos. 2 anéis aromáticos aqui nas extremidades e um ciclo tendo nitrogênio como heteroátomo. Isso é comum para todos eles. E existem até tetracíclicos também. São 4 ciclos, né? Mas nós classificamos os tetracíclicos junto com os tricíclicos porque eles têm a mesma função e podem ser colocados no mesmo grupo. Aí, um dos exemplos dos tricíclicos, a imipramina, que é conhecida pelo nome comercial Tofranil. Qual que é o grupo farmacêutico desse fármaco? Antidepressivo tricíclico. O que ele faz? É um inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina e ainda vem com um aditivo e com uma potência significativamente menor, bloqueador da recaptação de dopamina. Então, além da serotonina e da noradrenalina, ele ainda impede a recaptação da dopamina. Então, se a gente for pensar no passo a passo que nos trouxe até aqui, primeiro nós vimos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, é seletivo para a serotonina. Aumenta a concentração de serotonina nas sinapses.
Depois vieram os inibidores seletivos, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então aumenta a concentração de serotonina e noradrenalina. E agora os antidepressivos tricíclicos, que além da serotonina e noradrenalina, ainda tem uma pequena função de inibir a recaptação da dopamina. Mais um neurotransmissor aumentando sua concentração na sinapse, fazendo com que a neurotransmissão ocorra com mais eficiência, né? Potencializando a neurotransmissão serotoninérgica, noradrenérgica e aumentando um pouquinho a neurotransmissão dopaminérgica. Mecanismo de ação. A imipramina tem várias propriedades farmacológicas, incluindo-se as propriedades alfa-adrenolítica, antihistamínica, anticolinérgica e bloqueadora do receptor serotoninérgico. Contudo, acredita-se que a principal atividade terapêutica da imipramina seja a inibição da recaptação neuronal de noradrenalina e serotonina. A imipramina, então, é chamada de bloqueador misto da recaptação. Isto é, ela inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina aproximadamente na mesma proporção. Então, esse é um aspecto geral dessas classes que temos visto. Aumentar a concentração de neurotransmissores, potencializar um fenômeno que já existe no cérebro, que é a neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica. As estruturas químicas dos antidepressivos tricíclicos e compostos relacionados são extremamente similares. Em decorrência disso, os efeitos farmacológicos dos ADTs e dos tetracíclicos são altamente similares também. A indicação principal dos antidepressivos tricíclicos e compostos relacionados é a depressão maior. Outras indicações incluem ansiedade, no caso da doxepina, e enurese infantil. A imipramina é utilizada como tratamento auxiliar. Professor, que palavra difícil, enurese infantil? Enurese é a micção involuntária. Outras indicações de uso comum incluem insônia, especialmente para amitriptilina e doxepina, cefaleia, muito comum para amitriptilina, imipramina e doxepina, agorafobia com ataques de pânico, especialmente para imipramina e clomipramina, síndromes dolorosas crônicas, muito frequente para doxepina e maprotilina, e bulimia, para imipramina e desipramina. Então são indicados para diversos transtornos mentais. Agorafobia é o medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos. Nos ADTs, a gente tem que chamar atenção para uma coisa que ninguém se preocupa, que são os níveis plasmáticos. Medicamento é teste. Ninguém sabe, ninguém tem condição de saber, mesmo que tenha bastante experiência na prescrição de medicamentos, como esses medicamentos irão se comportar para cada indivíduo. Isso depende das características genéticas, do metabolismo de cada um. Nós vimos na bioquímica semestre passado como o metabolismo é extenso. Mostrei para vocês numa aula o mapa metabólico, 300 reações diferentes catalisadas por várias proteínas. E todas essas proteínas, a expressão gênica dessas proteínas depende do meio em que o paciente está, da sua constituição genética, né? Existem efeitos epigenéticos também que podem comandar essa expressão gênica e aí alterar a concentração dessas proteínas. Então, o medicamento é teste. Para se titular a dose, e aí existem protocolos para se iniciar esses tratamentos, né? Sempre se utiliza a menor dose possível que tem efeito farmacológico para preservar a saúde do paciente. E no caso específico dos antidepressivos tricíclicos, eles são tão estranhamente metabolizados que
é necessário fazer a dosagem plasmática desses fármacos. Além de titular a dose com a concentração diferente ali dos comprimidos, é preciso fazer um exame de sangue para ver qual a concentração do fármaco circulando no sangue. Esses medicamentos têm uma característica que demanda não só a titulação da dose que é administrada por via oral, mas também a dosagem de quanto desse fármaco está circulando no sangue. Os níveis sanguíneos são comumente empregados nos pacientes tratados com antidepressivos tricíclicos, neurolépticos, clozapina, carbonato de lítio e anticonvulsivantes. As concentrações dos medicamentos são determinadas fundamentalmente no soro para o carbonato de lítio anticonvulsivante ou no plasma para os antidepressivos tricíclicos. Então, lá no laboratório de análises clínicas, tem o protocolo para quantificar esses fármacos no sangue dos pacientes. Geralmente, os níveis séricos, que são os níveis, a concentração de antidepressivo tricíclico no sangue, a gente chama de níveis séricos, são determinados no sangue retirado 8 a 12 horas depois de o paciente ter ingerido a última dose do medicamento. Os níveis plasmáticos podem servir como barômetros eficazes do metabolismo do medicamento. E aí eu volto lá nas primeiras aulas que nós tivemos. Falamos sobre a farmacocinética. Quando o medicamento é absorvido pela via oral, ele passa pelos mesmos processos que passam os nutrientes. Eles são absorvidos lá no intestino, em sua grande maioria, vão para o fígado. Ali, eles passam pelo metabolismo de primeira passagem. Então, o fígado, entre aspas, já corta boa parte do efeito do fármaco. Só que se o paciente utiliza outros fármacos, se o paciente costuma fazer uso de etanol, pode ser que essas enzimas hepáticas do fígado, que vão cortar o efeito do fármaco, entre aspas, não estejam funcionando corretamente. Ou elas fiquem ocupadas metabolizando outros fármacos. E aí o nível plasmático dos antidepressivos tricíclicos aumenta, porque eles não são cortados lá no fígado no momento do metabolismo de primeira passagem. E isso é muito comum. Então existe uma diferença de aproximadamente 30 vezes entre os humanos nos níveis sanguíneos dos antidepressivos tricíclicos, produzidos por um único agente com dose fixada em miligrama por quilograma, refletindo o grau no qual os metabolizadores mais lentos e mais rápidos diferem na absorção do medicamento e no metabolismo. Então você tem duas pessoas, um de 60 quilos, outro de 70 quilos. E aí você calcula X miligramas por quilo. O de 60 quilos vai tomar 60x e o de 70 quilos vai tomar 70x. Pode existir uma diferença de 30 vezes entre o nível plasmático do paciente que tomou 60x gramas e o outro paciente que tomou 70x gramas. Tá? Isso é comum nos antidepressivos tricíclicos, 30 vezes maior. Né? Então existem pessoas que metabolizam mais lentamente. E isso aí tratando só dos antidepressivos tricíclicos. Imagina se esse paciente utilizar outros medicamentos para controle da pressão arterial, para o controle do diabetes, etc, etc, etc. Então, para cuidar de perto da saúde de um paciente que está fazendo uso desses medicamentos, você pode sugerir o controle dos níveis plasmáticos. É algo que raramente, para te falar a verdade, eu nunca vi acontecer com os pacientes que fazem uso desses medicamentos. Principalmente nos pacientes idosos. Principalmente. Não quer dizer que nos pacientes que são jovens não deva ser feito. É interessante fazer também. Mas nos pacientes idosos, o imipra, aquela bula que a gente estava vendo anteriormente,
Tais pacientes são particularmente suscetíveis aos efeitos adversos anticolinérgicos dos antidepressivos tricíclicos. Por exemplo, delírio ilho paralítico, que é a constipação. Neurológicos, psiquiátricos e cardiovasculares, por exemplo, hipotensão ortostática, risco de queda nos idosos. Sua capacidade de metabolizar e eliminar fármacos pode estar reduzida, levando a um risco de elevadas concentrações plasmáticas em doses terapêuticas. Então, na dose terapêutica planejada para aquele tipo de doença, o fármaco pode alcançar elevadas concentrações plasmáticas. Por isso, devem ser administradas doses baixas nestes doentes, preferencialmente na hora de dormir. E monitorização da função cardíaca e do eletrocardiograma é indicada. E é por isso também que se monitora no sangue a concentração dos antidepressivos tricíclicos. Beleza? Quais são os efeitos adversos desses fármacos? Os efeitos são anticolinérgicos. Por quê? O fármaco, segundo a farmacocinética que nós já verificamos, ele não vai só para o sistema nervoso central. Quando você toma um medicamento, por exemplo, para reduzir uma dor de dente, ou um antibiótico, quando você vai tirar um siso, tem que tomar um antibiótico, né? Para prevenir infecção aqui no dente que você retirou. Esse antibiótico, ele vai se distribuir pelo seu corpo inteiro até chegar aqui no dente. A mesma coisa com esses medicamentos que atuam ao nível do sistema nervoso central. Eles se distribuem no corpo inteiro. Chegam um tanto lá no sistema nervoso central e aí promove aquelas ações que eu mostrei para vocês no início da aula, né? Inibir a recaptação de serotonina, inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina, inibir a monoaminoxidase, na próxima classe que veremos aqui. Mas isso vai se distribuir no corpo inteiro. E, além do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico, que se divide nos dois ramos, simpático e parasimpático. No sistema nervoso central, a gente tem vários neurotransmissores e certamente mais neurotransmissores para descobrir ainda. Tem a noradrenalina, tem a acetilcolina, tem o GABA, tem a serotonina, tem o glutamato e etc. No sistema nervoso periférico, a gente só tem acetilcolina e noradrenalina. Só os dois. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são seletivos para a serotonina. A classe seguinte, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E essa classe aqui, que também inibe a recaptação de noradrenalina, irão influenciar os neurônios do sistema nervoso periférico também. Então, lá nos outros neurônios aqui do sistema nervoso periférico, eu terei um aumento da concentração de noradrenalina nas sinapses. Assim como essa noradrenalina aumenta nas sinapses do sistema nervoso central, ela também aumentará nas sinapses do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, só existe noradrenalina e acetilcolina. Se aumenta a quantidade de noradrenalina, como é que eu chamo isso? De um efeito anticolinérgico. A acetilcolina está relacionada com o sistema nervoso simpático. Então, quando libera acetilcolina nas sinapses aqui do sistema nervoso periférico, o efeito a gente chama de um efeito simpático. Quando tem noradrenalina, o efeito é parasimpático. Então é por isso que, entre os efeitos adversos desse grupo de fármacos, a gente chama de efeitos anticolinérgicos. O motivo é porque tem mais noradrenalina nas sinapses do sistema nervoso periférico, fazendo com que a acetilcolina não consiga influenciar os seus receptores a ponto de excitar os neurônios. Então, os efeitos são parasimpáticos.
boca seca, constipação, visão borrada, incontinência urinária, refluxo esofagiano. Tudo porque o fármaco está aumentando a concentração de noradrenalina nos neurônios do sistema nervoso parasimpático. Efeitos cardiovasculares, hipotensão ortostática, palpitações, condução cardíaca lenta, hipertensão. O que acontece quando você tem uma descarga de noradrenalina, ou adrenalina, ou epinefrina? Se você está numa situação estressante, não dá palpitações? A pressão arterial não aumenta? Pois é. Esse aumento de noradrenalina no sistema nervoso parasimpático provoca os mesmos efeitos. Aumento da pressão arterial. Muitas pessoas desenvolvem hipertensão do nada, sem nunca terem problemas. Elas associam esses efeitos com os medicamentos que eles tomam para o sistema nervoso central? Não. Mas pode ser que esses outros problemas, inclusive diabetes, sejam iniciados pelo uso desses medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central. Eles podem fazer isso. E a gente ouve muito, eu tive um diabetes emocional. Mas será que o diabetes não foi provocado pelo medicamento que estava sendo utilizado para o tratamento a nível do sistema nervoso central? Pode sim. Então não foi emocional o diabetes. Foi um efeito do fármaco, do tratamento medicamentoso que estava sendo usado. Porque isso com certeza altera o metabolismo do indivíduo. A hipertensão, por exemplo, pode ser que sejam utilizados, ou o próprio metabolismo o próprio organismo se mobilize para eliminar líquidos, para diminuir a pressão arterial. Nessa eliminação de líquidos, não pode aumentar a concentração de glicose no sangue? Porque pensa bem, a gente tem 8 litros de sangue circulando aqui. 6 litros. Se eu diminuo o líquido, se eu urino bastante, tudo que está no meu sangue aumenta de concentração. As minhas células vão aumentar de concentração, as minhas gorduras aqui circulando no meu sangue e a minha glicose também. Então eu terei episódios de hiperglicemia, o que pode levar lá na frente ao diabetes, se isso for constante, né? Aí o diabetes é emocional, mas pode ter sido provocado por fármacos, por tratamentos medicamentosos. No sistema nervoso central, quais são os efeitos adversos? Tremores, sedação, estimulação. Vejam como o sistema nervoso central é complexo. Em alguns pacientes pode provocar sedação, aquele aumento de neurotransmissores lá. Em outros pode provocar estimulação. Contrações mioclônicas, convulsões, sintomas extrapiramidais, transpiração, outros efeitos adversos, ganho de peso, disfunção sexual, impotência. Um princípio geral da prescrição de medicamentos é que alguns dos efeitos colaterais podem ser controlados pela redução ou pelo aumento gradual da dosagem. Esse princípio é especialmente verdadeiro para o surgimento precoce de lapsos de memória, despersonalização, confusão, hipotensão ortostática ou sedação acentuada. Lapsos de memória, meus amigos. Imagina um paciente jovem, né, em idade escolar ou estudando, como vocês, no ensino superior, fazendo uso desses medicamentos. Será que isso vai prejudicar o aprendizado? Ora, se ele tem lapsos de memória, claro que sim. Então, mais um prejuízo. O indivíduo se sente mal, está lá com notas ruins, entra em depressão e, em vez de tentar outras alternativas, já se inicia com o medicamento. O desempenho dele piora ainda mais, porque o medicamento traz efeitos na cognição e prejudica o aprendizado.
Se essas reações persistirem na presença de um escalonamento de dosagem mais moderado, a troca para outro antidepressivo tricíclico ou para outra classe de medicamento poderá ser necessária. E aí a troca não é parar de tomar o último agora e o próximo, outra classe de medicamento, 8 horas depois, não. Mesmo depois da última dosagem administrada, o fármaco permanece circulando. Lembram-se que a via oral é lenta? Então, se ela é mais lenta para fazer efeito, ela também é mais lenta para ser eliminada. Então, esse fármaco tem uma meia-vida, sei lá, de 20 horas. O fármaco vai ficar lá por 40 horas, circulando. E aí, depois de 2, 3 dias, 4 dias, é que se inicia o tratamento com outra classe de medicamentos. Tá? Tem que existir esse prazo entre um medicamento e outro. A visão borrada como resultado dos antidepressivos tricíclicos pode ocorrer tratada com gotas de pilocarpina a 4% ou betanecol oral. Canto de livro, pode ser questão de concurso um dia para vocês. Os pacientes que estão passando bem com o tratamento de manutenção com os antidepressivos tricíclicos e provavelmente por isso continuarão a usar o medicamento por mais algum tempo, podem precisar de uma alteração na prescrição de óculos a fim de corrigir a visão borrada. Tudo porque altera as concentrações de noradrenalina no restante do corpo, na periferia, né? E aí isso altera também o funcionamento do olho, tá? E uma overdose com antidepressivo tricíclico pode resultar em óbito. Então vejam que existe um método, um planejamento de mostrar para vocês mostrar para vocês esses fármacos. Então a gente começa do mais seguro, mais utilizado, mais prescrito por os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles são primeira classe, primeira alternativa, porque são mais seguros. Depois, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E agora os tricíclicos, que são mais perigosos. A overdose pode resultar em óbito. Os tricíclicos possuem margens de segurança estreitas e o retardo de condução cardíaco e as arritmias podem ocasionar morte em caso de overdose. Por quê? Porque aumenta a noradrenalina no sistema nervoso periférico. Aumenta os batimentos cardíacos. Uma overdose, muita noradrenalina ali, pode provocar morte. Além disso, os pacientes com overdose podem apresentar confusão, delírios e perda da consciência. Qual que é a dosagem, então, professor? A dosagem é aquela mantida de acordo com os experimentos clínicos que foram realizados com esses pacientes. Ela não surge do nada. E a gente tem que se lembrar que as dosagens iniciais são aquelas que têm um efeito com maior segurança para o paciente. Então, cada medicamento desses vai ter sua dosagem especificamente, de acordo com a forma farmacêutica. A gente precisa, ao acompanhar o paciente que usa um desses medicamentos, acessar a bula do profissional e verificar a posologia para cada tipo de diagnóstico, né? E o principal, a descontinuação. Nós temos que lutar para que esses pacientes deixem esses medicamentos. Na descontinuação ou redução dos antidepressivos tricíclicos, é sensato chegar até a proporção máxima de 25 a 50 miligramas a cada 2, 3 dias. Muitos pacientes demonstraram sintomas de rebote colinérgico quando o ADT foi descontinuado muito subitamente. Então lembram que eu falei para vocês que o ADT aumenta a noradrenalina no sistema nervoso periférico? Beleza. Então, ao utilizar o antidepressivo tricíclico, vai existir bastante noradrenalina lá. Quando retira ou vai diminuindo a dose, a concentração de noradrenalina diminui e aumenta, consequentemente, a concentração de acetilcolina.
Por isso que a gente fala um rebote colinérgico. Então, no sistema nervoso periférico, ao retirar o fármaco, haverá uma maior concentração de acetilcolina, que estimula o sistema nervoso simpático, né? Então, isso é um possível efeito da descontinuação. É o contrário do que a gente tinha visto antes na utilização do fármaco. Quando o fármaco está sendo administrado, existe um efeito anticolinérgico possível. Um efeito adverso anticolinérgico. Quando retira o fármaco, um rebote colinérgico. Tá? Quando o ADT foi retirado, foi descontinuado muito subitamente. Então, em todos esses fármacos que nós viemos tratando, não se interrompe repentinamente a administração. É necessário fazer a descontinuação. Esses sintomas incluem náuseas, desconforto estomacal, cólicas, transpiração, cefaleia, dores no pescoço e vômitos. Quando a questão de sintomas rebote versus doença clínica ou recorrência de sintomas psiquiátricos é uma dúvida, normalmente uma dose única do medicamento descontinuado alivia os sintomas de forma rápida, confirmando o diagnóstico de uma síndrome de abstinência. Então, se o paciente, isso é raro de acontecer, mas caso ele esteja num processo de descontinuação, pode ser que ele tenha esses sintomas. E aí se administra uma dose única do fármaco. E aí é necessário dar segurança para que esse paciente continue tentando a descontinuação. Na maioria das vezes, o paciente fica inseguro, não encontra suporte dos profissionais envolvidos, e aí ele volta para o tratamento. Quanto mais tempo ele fica no tratamento utilizando esses fármacos, mais difícil a descontinuação, né? E agora a outra classe, os inibidores da monoamino-oxidase. Tranilcipromina e selegilina, vejam que são estruturas bem diferentes dos tricíclicos. Ação anti-MAO. MAO é a monoamino-oxidase, a enzima que degrada as monoaminas, né? Serotonina, noradrenalina, etc. É um potente e seletiva sobre a MAO-B, demonstrada in vitro e in vivo, através da inibição de oxidação da benzilamina, da feniletilamina e da dopamina, em concentrações que não influenciam significativamente o metabolismo da serotonina. Inibem a MAO em vários órgãos, exercendo mais efeitos na monoamino-oxidase A, para a qual noradrenalina e serotonina são substratos primários. Então, essa enzima, MAO, monoamino-oxidase, degrada a serotonina e a noradrenalina lá no sistema nervoso central e onde também? No sistema nervoso periférico. Então, nas sinapses do corpo inteiro, tem essa MAO-A, degradando serotonina e noradrenalina. Tá? O que acontece aqui, então? Se eu inibo a MAO-A, lá na periferia do sistema nervoso, né, eu também posso ter os mesmos problemas anticolinérgicos, que aumentam a concentração aí de noradrenalina. E esses fármacos, essa classe aqui, ainda tem algo que chama atenção, porque alguns alimentos possuem compostos químicos que são comumente degradados no sistema nervoso, no sistema gastrointestinal. Só que quando se inibe essa enzima que degrada monoaminas, e ela é inibida no corpo inteiro, lá no intestino, dentro dos enterócitos, né, que são as células do intestino, essa enzima inibida vai deixar passar compostos químicos que são muito similares à noradrenalina. Então, existem alimentos que têm esses compostos químicos similares à noradrenalina. Comumente, quando a gente se alimenta deles,
A MAO, lá no intestino, degrada esses compostos. Mas utilizando um inibidor da monoaminoxidase, ela estará inibida. E aí esses compostos são absorvidos, vão para a corrente sanguínea. E aí provocam uma série de efeitos adversos. Então, entre os antidepressivos, aqueles que demandam uma mudança de hábitos alimentares são os inibidores da monoaminoxidase. Tá? A indicação clínica primária para os inibidores da monoaminoxidase é o tratamento da depressão refratária à terapia com antidepressivos tricíclicos. Então, esse paciente que vai usar o inibidor da monoaminoxidase, muito provavelmente, o que se espera é que ele tenha passado pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e não funcionou, pelos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e não funcionou, pelos inibidores, pelos antidepressivos tricíclicos e não funcionou. Aí ele vai para os inibidores da monoaminoxidase. São os degraus aí, né, o passo a passo, porque é mais difícil de lidar com os inibidores da monoaminoxidase devido a essas restrições alimentares, etc. Mais arriscado para o paciente. Assim como com outros antidepressivos seguros atualmente disponíveis, os IMALs são indicados de forma habitual, mesmo que vários ensaios tenham falhado. Alguns pacientes respondem melhor aos IMALs do que a qualquer outra classe de agentes. Então depende do metabolismo, né, do indivíduo também, para que façam efeito, né, os inibidores da monoaminoxidase. Quais são os efeitos adversos? Em virtude de não bloquearem os receptores da acetilcolina, os IMALs produzem menos boca seca, visão borrada, constipação e incontinência urinária do que os antidepressivos tricíclicos. Então, a princípio, os efeitos adversos desses fármacos são menos frequentes do que nos antidepressivos tricíclicos. Entretanto, alguns pacientes podem apresentar incontinência urinária, provavelmente como resultado de um aumento na atividade noradrenérgica. Viu? Lá no antidepressivo tricíclico, aumenta a noradrenalina nas sinapses. Nos IMALs também, porque a enzima que degrada a noradrenalina estará inibida no corpo inteiro. E aí teremos um efeito anticolinérgico no sistema nervoso periférico. Quando esse problema ocorre, a redução na dosagem pode ser eficaz. E aí? Olha o tanto de efeito adverso. Hipotensão ortostática, crises de hipertensão. Olha a hipertensão aí. Ah, mas eu tive uma hipertensão emocional. Fiquei hipertensa do nada. Uai, pode ter sido por causa do medicamento. Reação de hiperpirexia, anorgasmia ou impotência sexual, insônia durante a noite, sedação, estimulação durante o dia, espasmos musculares e reações do tipo miosite, incontinência urinária, constipação, boca seca, ganho de peso, espasmos mioclônicos, irritação cutânea no local do adesivo. E tem essa classe de fármacos, tem formas farmacêuticas como adesivo. Justamente porque, lembram-se que eu disse que a inibição da MAO afeta a digestão lá desses compostos químicos que se parecem com a noradrenalina? Então, quando se administra esse fármaco via oral, a influência que ele tem no intestino é muito grande, que ele vai ser absorvido por lá. Ele vai bloquear a monoaminoxidase lá no intestino já, de cara. Aí fizeram um adesivo transdérmico, que libera o medicamento ali lentamente, né, pela pele. E aí reduzem-se os efeitos prejudiciais intestinais. Tá? Os maiores problemas dos efeitos colaterais com inibidores da monoaminoxidase envolvem interações adversas com certos gêneros alimentícios ou medicamentos, que podem produzir crises de hipertensão com acidentes cerebrovasculares violentos ou síndromes serotoninérgicas, consistindo em hiperpirexia, alterações do estado mental, mioclonia e delírios, que podem levar ao coma e ao óbito.
Hiperpirexia, febre muito elevada, acima dos 41 graus Celsius, que alerta para uma situação grave que pode ter como consequência a morte. E a mioclonia refere-se a espasmos rápidos e repentinos, contrações em um músculo ou grupo de músculos. Então, muitas vezes, na hora em que se investiga um caso clínico, uma febre dessas aí, a primeira coisa que você tem que perguntar é quais medicamentos você toma. Para saber o que é que pode estar fazendo efeito ali, além do normal, né? Porque uma febre de 41 graus Celsius é estranha, é muito estranha. Mas a gente tem que saber quais medicamentos o paciente toma, né? Quando ele apresenta esses sintomas, né? E pode ser um resultado aí de um inibidor da monoaminoxidase com a utilização, a alimentação inadequada. A MAO no trato intestinal, ela degrada um componente chamado tiramina. A tiramina está presente em diversos alimentos. É um nutriente. Quando a MAO não é inibida pelos inibidores da monoaminoxidase, a pessoa corre o risco de absorver grandes... Quando a MAO é inibida, tá? Falei errado. Então, quando os inibidores da monoaminoxidase inibem a MAO, a pessoa corre o risco de absorver grandes quantidades de tiramina. Porque normalmente, sem a utilização do fármaco, a monoaminoxidase lá no intestino já degrada essa tiramina aí. Então não causa problemas. E tem outras substâncias também que podem causar problemas. Olha, a feniletilamina. Porque esses componentes atuam como neurotransmissores falsos ou agonistas indiretos. Então, a estrutura da tiramina e da feniletilamina é muito similar à estrutura da noradrenalina. E aí isso eleva a pressão arterial. Porque no seu corpo inteiro é como se tivesse um efeito anticolinérgico, noradrenérgico. Porque esses compostos se parecem muito com a noradrenalina. E aí é necessário evitar alguns alimentos que são ricos em tiramina ou feniletilamina ou compostos relacionados. Então, quem faz uso dos inibidores da monoaminoxidase por via oral vai precisar evitar cerveja, vinho tinto, queijos frescos, só que o queijo cottage e requeijão são permitidos. Linguiça seca, ervilha em grão ou em fava, levedo de cerveja, peixe defumado, fígado, bovino ou de aves. Quais são os alimentos que podem causar transtornos em grande escala, mas menos problemáticos? Álcool, abacate maduro, iogurte, bananas maduras, molho de soja. E alimentos considerados causadores de problemas, mas provavelmente seguros nas quantidades usuais. Chocolate, figos, amaciantes de carne, bebidas contendo cafeína, passas. Eu comi uma costela no bafo e a minha pressão arterial aumentou e tal. Pode ser esse amaciante de carne aí com o indivíduo utilizando medicamentos inibidores da monoaminoxidase. É uma explicação. Mas é difícil, né? Imaginar isso na hora que o paciente chega. Ele tem que já... O ideal, né, sempre que você vai entrar em contato com o paciente, é perguntar quais medicamentos ele utiliza, né? E aí, na hora, nome fantasia lá, do nada ele vai te falar um nome fantasia. Você tem que buscar a bula do profissional relacionado ao medicamento e aí investigar o que pode estar acontecendo, né? No caso de um inibidor da MAO, fica fácil de encontrar possíveis efeitos, né, que causam hipertensão. São esses alimentos aí. Mas isso não tem na bula. Só que é fácil de achar, né? E a overdose com inibidores da monoaminoxidase? Não são necessariamente letais. Necessariamente letais. Os pacientes apresentam sedação, entretanto, elas normalmente envolvem outros medicamentos, resultando em síndromes serotoninérgicas ou reações hipertensivas. Podem causar morte, sim. Então, desde o princípio,
classe a classe, nós viemos dos mais seguros para os menos seguros, até mesmo em relação à overdose. Dosagem é aquela velha história. As dosagens estão na bula do profissional relacionadas a cada diagnóstico. E lembrando-se sempre que é necessário utilizar a menor dosagem possível que traga efeito farmacológico. O tratamento não pode ser pior do que a doença. Então a dosagem tem que ser a mais segura, a menor possível. E a descontinuação? Os inibidores da monoaminoxidase, atualmente disponíveis, ligam-se de forma irreversível à MAO em tal grau que leva cerca de 2 semanas depois do inibidor da MAO ter sido descontinuado para que a enzima seja regenerada. Então vejam que interessante. O paciente está utilizando um inibidor da MAO. Aí não está funcionando, ele vai trocar. No dia seguinte ele já toma o outro fármaco? Não. Tem que esperar 2 semanas no mínimo para que ele inicie o tratamento com outra classe de medicamentos. Porque senão ele terá os 2 efeitos atuando sinergicamente nesse prazo aí mínimo de 2 semanas. Então, mudar de classe terapêutica precisa também de acompanhamento farmacológico. Não é do dia para a noite que o paciente vai mudar de classe de antidepressivo. Durante esse período, a ingestão de tiramina e as interações medicamentosas podem ocorrer. Por isso, é importante informar o paciente de que ele deve manter a dieta e as restrições medicamentosas por até 2 semanas após o inibidor da monoaminoxidase ter sido descontinuado. Então, é o exemplo da farmacocinética, né? Demora para eliminar completamente esse fármaco. Se o médico desejar trocar o Imal por outro, precisará prestar atenção para evitar as interações medicamentosas. E aí, substituindo um Imal por outro. O paciente tomou, aí ele vai começar o tratamento com outro inibidor da monoaminoxidase. Se ele não esperar essas 2 semanas, pode ser que a metabolização dos 2 fármacos seja diferente. E aí, a soma dos 2 trará esses efeitos adversos. O médico deve reduzir o primeiro Imal e obedecer a um intervalo de 10 a 14 dias antes de iniciar o outro. Era isso para hoje, meus amigos. Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês. Sem dúvidas? Que dia que a nossa prova está marcada? Julho, dia 12 de julho? Alô, som, testando, 1, 2. Lista de presença não está aberta. Vamos ver. Vinte e 21/6/2021, 9h30, 11h30. Todos os estudantes, sessão regular. Permitir que os próprios estudantes registrem sua presença. Pronto, pessoal, está aberta lá. Ficamos assim por hoje, então? Sim, professor. Obrigada. Nada, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Nossa prova vai ser em julho, né? Dia 12, se não me engano. Sim, em julho. Então, beleza. Falou, pessoal.